Ficou faltando uma proposição daquele último slide, eu vou fazer agora. Certo? E depois a gente vai começar. Espera, ainda não é assim não. É isso aqui. Pronto, já estamos gravando. Vou apresentar minha tela. Vocês têm alguma dúvida para tirar? Vocês estão vendo os vídeos? Tem alguma coisa a perguntar? Tudo tranquilo, né? Por enquanto, né? Sim, por enquanto sim, professor. Pronto. Estão vendo minha tela já, né? Sim. Então, eu vou começar falando da definição. Eu acho que talvez já tenha até falado na última aula, mas vou repetir. Então, vamos definir o que seja semiplano, né? O plano para a gente é o conjunto maior, né? Seria o nosso conjunto universo. Aí dentro desse plano maior nós temos vários elementos, nós já definimos, né? Nós já definimos segmento de reta, nós já definimos semi-reta, e agora nós vamos definir semiplano. Um semiplano, ele é determinado por uma reta, né? E um ponto, certo? Você pega uma reta e um ponto que não está na reta, e com esses dois elementos você consegue definir um objeto chamado semiplano, certo? Então você considera uma reta M, estou colocando aqui, eu coloquei a representação dela aqui em azul, esse traço azul aí, e peguei dois pontos no caso aqui. Peguei o A, peguei o B. Aí a gente começa falando aquela definição que eu já coloquei antes. A gente diz que ele está do mesmo lado de M se o segmento não intersecta, caso contrário, A e B estão em lados opostos. Certo? Então você pega uma reta e pega dois pontos distintos, né? Então, no caso do desenho aqui, você tem o A aqui e eu tenho o B aqui. Como o segmento intercepta a reta, então a gente diz que esses dois pontos nesse desenho aqui, eles estão em lados opostos, certo? Já se você considerar o ponto C e o ponto A, então você vê o segmento que vai de C até A, esse segmento não intercepta a reta M. Então, nesse caso, a gente diz que os pontos estão de um mesmo lado da reta, certo? Então, está em lado distinto, está de um mesmo lado, tem a ver com essa questão do segmento que liga os dois pontos, certo? Então, dito isso, a gente vai falar do conjunto, né? Sempre a gente está tratando os nossos objetos, que nós chamamos de geométricos, como conjunto de pontos, certo? Então, semiplano também não está sendo diferente. Então, a gente está denotando esse semiplano por PMA. E esse conjunto, ele é formado por pontos de M,
unido com pontos C, de tal forma que AC estão do mesmo lado de M. Então, essa parte escura aqui, em preto, seria o semiplano PMA, que é constituído pela reta M e por todos os pontos C que tem essa propriedade. Então, todo C que você pegar aqui, qualquer ponto que você pegar aqui, então você pega o segmento, liga para o A, né? Pega o ponto, liga para o A. Esse segmento, como esse segmento não corta uma reta M, eles vão estar nesse conjunto, ou seja, nesse semiplano, certo? Aqui em vermelho, a gente tem um outro semiplano desse, né? Então, a gente coloca esse P, o M e o B, porque o B aqui é quem, vamos dizer, quem vai determinar. Então, você fixou esse ponto. Então, todos os pontos que você consegue ligar aqui ao B por segmentos, e esse segmento não corta a reta M, né? Esses pontos, todos esses pontos aqui, eles vão estar nesse semiplano, certo? Então, o que é um semiplano? Semiplano é um conjunto formado pela reta M e por todos os pontos que estão em um mesmo lado da reta. Ok? Aí essa proposição aqui vai dizer que toda reta M determina exatamente dois semiplanos. A gente está vendo aqui na figura os dois semiplanos. Mas como essa figura é uma coisa assim meramente, digamos assim, ilustrativa, né? A gente podia ter uma outra situação, sei lá. Será que não existe três semiplanos, quatro semiplanos determinados por uma reta? Então essa proposição ela vai dizer que não, que só existe dois semiplanos. Ou seja, na realidade, essa proposição está dizendo que esse nosso desenho aqui, essa nossa representação geométrica, ela está coerente com os axiomas. Sempre lembrando que quem determina tudo na geometria plana são os axiomas. Certo? Apesar do, a gente já falei, né? Apesar dos desenhos serem importantes para a gente, para a compreensão da teoria, ela tem que estar de acordo com os axiomas. Ok? Então, o que essa proposição está dizendo é que esse desenho que eu fiz aqui, ele tem um fundo de verdade. Certo? Então, mas vamos demonstrar, como é que a gente demonstra, né? Vocês já aprenderam a questão da lógica matemática, então a gente tem os axiomas. E aí, a partir desses axiomas, a gente vai trabalhar, né? Usar os critérios e os princípios de lógicas e chegar a essa conclusão aqui. Então, a gente está afirmando que só tem dois semiplanos, certo? Então, nós vamos mostrar aqui que realmente existe esses dois semiplanos e só tem eles. Beleza. Então, como é que nós vamos proceder essa demonstração? Primeiro, existe um ponto A fora de M. Então, tem acho que aqui tá uma pergunta certa. A resposta é sim. E essa resposta está embasada num dos axiomas. Que diz que dado uma reta, existe pontos fora dessa reta. Não lembro mais qual é o número dos axiomas, mas vocês vão ir atrás depois e ver. Diz que dado uma reta, existe pontos nela e pontos fora dela. Certo? Então, existe um ponto O pertencente a M.
Pelo mesmo axioma. Que eu tô dizendo, no caso aqui, o axioma de incidência é 2, né? Tá, numa reta, você tem pontos nessa. Existe pelo menos 3 pontos na reta, né? Ou mais, né? Tem aquele axioma que diz que dá 2 pontos numa reta. Tem sempre um aqui no meio, né? Tem um lado de cá, outro lado de cá. Então, eu estou com a reta M. Então, tem um ponto fora dela, é o A. É um axioma que diz isso. Eu vou marcar esse A aqui que está fora. O axioma de incidência 2 vai dizer que tem um ponto nela, né? Vou marcar aqui. E o axioma de ordem 3 vai dizer que existe um B com essa propriedade aqui, né? Então, eu tenho um B do outro lado de cá. Certo? No princípio, estou dizendo que tem um B de um lado da reta e um B do outro lado. Que é o axioma 3. Ok? Então, estou usando os axiomas aqui para garantir a existência dessas coisas aqui que eu desenhei. Bom, se o O está no meio aqui, assim, o segmento, ó, você tem um segmento AB, né? Então, o ponto O está no segmento AB e está na reta M. Então, o segmento AB, ele intercepta a reta M. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o A e o B, eles estão em lados opostos de M, certo? Isso diz que se eles estão em lados opostos, então existe pelo menos dois lados. Então, até agora a gente sabe que existe pelo menos dois. Aí pode existir dois, pode existir três, quatro, cinco. Aí a gente vai mostrar que existe exatamente dois, certo? Que já tem dois, essa argumentação aqui, beleza. Então a gente agora só precisa descartar esses outros casos. Vamos ver aqui se tem alguém querendo entrar na sala. Não, vou fechar esse WhatsApp aqui que fica dando notificação e eu fico pensando que a gente quer entrar na sala. Então, beleza. Então, a gente já argumentou isso aqui, vamos para frente. Então, a gente já sabe que existe pelo menos dois lados, né? Então, a gente quer provar que só existe esses dois lados. Então, como é que nós fazemos isso? Isso é feito da seguinte maneira. Você vai pegar um ponto agora, fora de M, que seja diferente de A e de B. Então, você tem a reta, já está desenhando lá. E você que mostrou que já existe o lado do A e existe o lado do B. A pergunta é se existe um terceiro lado. A resposta vai ser não. E como é que é provado? Você vai pegar um ponto qualquer e vai mostrar que ou ele está do lado de A ou ele está do lado de B. Então tem outro lugar para ele estar. Ou ele está lá ou está cá. Então só existe esses dois lados dele. Um minutinho aí. Pronto. Beleza.
Então, peguei um ponto C, e a ideia é mostrar que ele está lá no lado de outro, certo? Então, eu vou começar argumentando assim, ó. Parar aqui. Então, eu vou começar argumentando assim. Se, né? C e B não estão de um mesmo lado. Então, eu vou dizer assim. Ele não está aqui, certo? Então, eu vou argumentar assim. Se ele não está aqui, obrigatoriamente, ele vai estar lá. E, analogamente, a gente mostra que assim. Se ele não estiver do lado de cá, do lado do A, ele está do lado do B. Obrigatoriamente ele está em um dos lados. Aquela questão da lógica matemática, né? Dos princípios, né? Uma das afirmações tem que ser verdadeira e ele tem que ter uma das afirmações lá. Ok? Então, esse é o princípio que a gente usa, que é o princípio da lógica. Prova assim, ó. Suponha que ele não está aqui. Então, a gente prova que ele está do lado de cá. Certo? E, analogamente, se ele não estiver aqui, ele vai estar do lado de cá. Então, a gente começa só para fixar o raciocínio. Deixa eu apagar aqui a reta também. Só para fixar o raciocínio, a gente começa dizendo que ele não está do mesmo lado de B. Certo? Podia ser também não estar do mesmo lado de A. Mas aí é questão de escolha, só para argumentação. Então, você tem que C e B não estão do mesmo lado de M. Beleza, certo? Então, C e B não estão do mesmo lado de M. Se ele não está do mesmo lado, o que é que significa isso, né? Significa que o segmento CB intercepta M. Num ponto que a gente pode chamar esse ponto de ponto O. Certo? Não estar do mesmo lado significa o quê? Quando eu digo C e B não estão do mesmo lado, por definição, é que o segmento CB tem um ponto de interseção com M. Certo? Então, então, pelo axioma 4, acho que eu vou atrás desse axioma, o A e o C estão de um mesmo lado. Eu vou ver o que é que diz exatamente o axioma 4. Vou voltar aqui para a gente. Axioma de ordem. Axioma de ordem 4. Certo? Só para a gente. O que é que diz o axioma de ordem 4? Para toda reta, que é o nosso caso lá. Cadê? Cadê o que eu descrever aqui? Não está aparecendo. Bom, vamos lá. Então, para toda reta M, e para qualquer 3 pontos fora de M, se você tem. Se A e B estão no mesmo lado de M, e B e C estão no lado. Então, A e C estão no mesmo lado de M. Vamos lá, vamos devagar, né? Para a nossa situação. Se você tem A e B em lados distintos, né?
que é a figura aqui, né? É o nosso caso lá, né? Você pegou que lá o C e o A estão em lados distintos, né? E B e C estão em lados opostos, né? Então, o A e C está de um mesmo lado, certo? Então, a gente vai usar esse item 2 aqui. Com essa estrutura aqui. Você tem que... O que é que o axioma está dizendo? Você tem o A e o B em lados opostos. E você tem o B e C também em lados opostos. Certo? Então, quando você tem essas duas coisas, você tem que o C e o A estão de um mesmo lado de M. Certo? AB lados opostos, C e A lados opostos. Então, quando acontecem essas duas coisas, você tem que o C e o A estão de um mesmo lado. Vamos voltar para lá. Nossa situação aqui. Apaguei as coisas aqui. Mas tudo bem, né? Então, você tem que o B e o C estão no mesmo lado de M. Então, você tem que o A e C e B não estão. Vou fazer meu desenho de novo, né? Tá aqui atrás, mas eu vou refazer o desenho. Certo? Você tem que o A e o B. Vou voltar. Então, você já tem aqui, só para fixar bem a ideia, ó, você tem que A e B estão em lados opostos. Certo? A e B já estão em lados opostos. Então, eu tenho uma reta M e já tenho que A e B, no slide anterior, A e B já estão em lados opostos. Agora, eu tenho que A e C também estão em lados opostos. Então, se A e B estão em lados opostos, A e C estão em lados opostos, o que é que vai dizer o axioma de ordem 4? Vai dizer que está trocado aqui, né? Ai, ai. Não está escrito certo aqui, não. Ah, não, é meu desenho aqui que não está certo, né? Deixa eu apagar aqui. C e B. De novo. Então, eu tenho que C e B não estão do mesmo lado. Aqui, né? Pronto. Então, no slide anterior diz que A e B estão em lados opostos. Certo? E eu estou falando que se C e B não estão no mesmo lado, ou seja, se C e B também estão em lados opostos. Aí agora entra o axioma. Então, como AB está em lado oposto e BC está em lado oposto, então, o axioma de ordem 4 vai dizer que o A e C estão de um mesmo lado. Certo?
Logo, o conjunto dos pontos fora de M está contido na união do semibando PMA e PMB. Vou só repetir aqui novamente, certo? Então, eu tenho uma reta M. E o que é que eu quero provar? Eu quero provar que só tem dois lados dessa reta. Só existem dois semiplanos. Então, eu peguei um A do lado de cá e peguei um B do lado de cá. Certo? Peguei um ponto que está fora de M. Peguei um ponto B que está aqui, né? No slide anterior a gente concluiu isso. Então, isso aqui mostra que existe pelo menos dois lados. O lado do A e o lado do B. A gente quer mostrar que só existem esses dois lados. Então, eu peguei um C, né? Qualquer agora. Aí eu quero mostrar que se o C não estiver do mesmo lado de B, se C não está do mesmo lado de B, então ele está do lado de A. Então só existem esses dois lados. Não existe um terceiro lado. Eu sei que já existem os dois lados, que é o PMA e o PMB. Esses dois já existem. A dúvida é se existe um terceiro. Aí esse aqui mostra que não existe. Mostra que se um C, se ele não pertencer a esse, não, ele não está aqui. Então, obrigatoriamente, ele está aqui. Ou seja, não tem outro canto para ele estar. E, analogamente, a gente raciocina mesmo isso. Se ele não tiver em PMA, obrigatoriamente ele está em PMB. Ok? Se o C, né, tiver na interseção, ou seja, se estiver na reta, com C não pertencente a M, então A e B estão do mesmo lado. Axioma de ordem qual. Uma contradição com Pascal. E aí, a gente conclui esse negócio e ainda prova mais que a interseção dos dois semiplanos é exatamente a reta. Ok? Porque o passo 5, ele trabalha com pontos que estão fora de M e diferente de A e B. Pronto, aí analisamos esse caso, beleza. O passo 6 trata com pontos que estão em M, ok? Então é isso aí. Espero que tenha ficado entendido. Vocês dêem uma olhada no vídeo depois. E a gente pode conversar sobre isso também depois. Bom, eu vou começar um outro assunto agora. Certo? Quero adiantar que, de certo modo, a gente já está meio atrasado nos conteúdos. Alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. Pronto, vamos para frente. Esse conteúdo aqui ele é mais tranquilo. Vamos para frente. Então, nós vamos falar dos axiomas de medição. Tá? Os axiomas de medição, a gente pode... Tem os axiomas de medição de segmento, tem os axiomas de medição de ângulos.
certo? Então, são esse grupo de axiomas, eles são formados por 6 axiomas, certo? Então, os 3 primeiros, eles falam da medição de segmentos, e os 3 outros falam da medição de ângulos. Ok? Então, a gente vai tratar o que é que significa, a gente agora quer determinar, o que é que significa medir, né? Medir é você associar um número a uma coisa geométrica, né? Então, o segmento para a gente é um objeto geométrico, é um conjunto, na realidade, né? A gente definiu o segmento como um conjunto. E a gente quer associar a esse conjunto um número, certo? Que é o que a gente chama de medida. Então, essa medição, ela é estabelecida a partir desses 3 axiomas, certo? Como eu associo a um segmento um número, assim, de forma coerente, de forma que eu possa até trabalhar em termos de adição desses números, né? Por números a gente pode fazer as operações dele, né? Quando a gente está falando de segmentos, a gente pode fazer operações com eles também, só que a gente não pode ir para aqui embaixo, né? Você vê que tem a C, aí tem uma barra em cima, tá vendo? E tem um sinal de mais aqui. Então significa que eu estou adicionando, então eu estou tratando isso aqui como um número e não como um conjunto. Porque quando eu olho para o AC, isso aqui é um conjunto. E eu tenho CB. Então, se eu quero operar esses 2 conjuntos, eu vou usar a linguagem de conjunto. E se eu quero juntar, eu vou usar o termo de quê? De união. Então, eu posso unir esse segmento com esse segmento. Certo? Eu tenho um segmento AC e o segmento CB. Eu posso unir esse segmento. Dizer que essa união é o segmento AB. Agora eu posso adicionar e posso dizer que é igual também a medida desse segmento. Então, a esse segmento eu atribuo um número, sei lá, um x, esse aqui um y, e esse todo aqui eu tenho um outro número também. Então, aos números associados, ou seja, as medidas associadas a esses segmentos, eu posso adicionar. Quando eu estiver trabalhando com os conjuntos, eu tenho que trabalhar com operações de conjunto. Certo? Então, vamos lá. Primeiro. O primeiro vai dizer que a todo segmento corresponde um número maior ou igual a zero. Então, ele vai dizer que esse número existe. Então, se você pegar um segmento, certo? Pegar um segmento. Então, o primeiro axioma vai dizer o quê? A todo segmento corresponde um número. E ele vai dizer as características desse número. Primeiro que ele é maior ou igual a zero, certo? Então, é um número positivo. E esse número só é zero se as extremidades coincidem. Ou seja, esse número só é zero se o segmento começa e termina no mesmo ponto. Certo? Nos outros casos, esse número é estritamente positivo. Então, o primeiro axioma diz que esse número existe. A qualquer segmento eu posso associar esse número. Beleza. O que é que diz o axioma 2? O axioma 2 vai falar sobre pontos de uma reta.
Então, agora eu vou olhar para uma reta, que é um conjunto de pontos. E esse axioma vai dizer que eu posso fazer uma correspondência entre esses pontos e os números reais. Certo? Então, vou apagar aqui. Então, eu tenho duas coisas distintas, certo? Eu tenho um objeto geométrico, que é uma reta, e eu tenho um conjunto numérico, que eu conheço, que é os números reais. Então, esse objeto aqui, que é um objeto geométrico, os elementos dele são pontos. Os elementos desse outro conjunto aqui embaixo, que é um conjunto numérico, então os elementos aqui são números. Então, eu tenho dois conjuntos distintos, um geométrico e outro numérico. O que esse axioma 2 está dizendo, axioma de medição 2, é que eu posso estabelecer uma correspondência. Ele está aqui como biunívoca com os números reais. Certo? Então, o que é essa correspondência biunívoca? É uma correspondência que a gente chama também de bijetora, né? Ela é injetora e ela é sobrejetora. Então, ser sobrejetora significa que para todo ponto eu tenho um número e para todo número eu tenho um ponto. Não sobra ninguém nem no conjunto de cima, nem no conjunto de baixo. Então, essa correspondência é dizer o quê? Para cada... Peguei um ponto. Tem um número. Peguei outro ponto. Tem outro número. Peguei um número. Eu tenho um ponto. Certo? Então, eu tenho uma correspondência. Cada número corresponde a um ponto e cada ponto corresponde a um número. E ser injetora significa que isso é único. Porque quando eu posso ter uma correspondência que não é injetora, então eu posso ter, poderia ter, né? Dois pontos correspondentes ao mesmo número. Certo? Não seria injetora essa correspondência. Mas essa correspondência que está acontecendo aqui, ele diz que existe essa correspondência, né? E que essa correspondência é bijetora entre os pontos e os números reais. Certo? Essa correspondência ela é biunívoca. Opa. Quero apagar. Certo? Não só isso. Certo? Não só isso. O axioma diz mais, né? De modo que... Então, a correspondência biunívoca está estabelecida. Mas essa correspondência é de tal modo que o módulo da diferença entre esses números meça a distância entre os pontos correspondentes. Então, você pega dois pontos aqui, por exemplo, Q e M. Q e M. Então, a primeira parte do axioma de medição 2 diz que associado a esse Q e esse M, eu tenho dois números. Certo? Então, esses dois pontos aqui em cima, eles determinam um segmento. Certo? Determina um segmento. Então, se eu olhar esse segmento,
Pelo axioma 1, associado a esse segmento tem um número. Certo? Existe um número associado a esse segmento, que é chamado de medida, e pode ser chamado também de comprimento, ou da distância entre esses pontos, certo? Então, é tudo a mesma coisa. Você pega dois pontos, você tem um segmento. Então, você pode falar disso como sendo a medida do segmento, ou você também pode falar isso como sendo a distância entre os dois pontos. É a mesma coisa. Certo? Então, peguei dois pontos nessa reta. Então, eu posso ver esse objeto aqui como um segmento, e aí eu tenho um número associado a ele. Quando eu pego cada um dos pontos individualmente, o axioma 2 vai me dar números associados a esses pontos. Então, essa segunda parte aqui do axioma vai dizer que se eu fizer a diferença entre esses números aqui, pegar um módulo, ele vai dar igual a esse número aqui. Então, z menos y. Pega o módulo por quê? Porque eu posso... eu coloquei aqui do jeito que está aqui. E de certa forma, vamos dizer assim, o z seria maior. Então, essa diferença aqui seria positiva. Mas eu podia pegar isso aqui ao contrário, né? Então, essa diferença aqui poderia ser negativa. E como essa medida aqui sempre é positiva, você bota um módulo. Então, a segunda parte vai dizer que o módulo da diferença entre esses números meça a distância entre os pontos correspondentes. É isso aí que essa segunda parte do axioma diz. Então, o primeiro axioma diz que é associado a um segmento, você tem um número, que pode ser interpretado como o comprimento do segmento, ou a medida do segmento, ou como a distância de A para B. Esse número ele pode ser visto nessas três perspectivas. Quando você vem aqui abaixo, quando você vai para o axioma 2, aí você vai ver uma correspondência entre pontos e números. O axioma 1 trata da correspondência entre segmentos e números. Para cada segmento você tem um número. Associado a esse objeto geométrico, você tem um número. Aqui você não tem segmento, você tem pontos. Cada ponto um número, cada ponto um número. Só que quando você junta dois pontos, você pode ver isso como um segmento. Então, o que essa segunda parte está dizendo é que existe uma coerência entre esse número estabelecido no axioma 1 e esse número associado, esses números associados com o axioma 2. Ok? E o axioma de medição T3 vai dizer que se você tiver três pontos alinhados, né? Você tem o A, você tem o B, você tem o C. Não, tá errado aqui, né? E o meu C está no meio. Você tem três pontos alinhados com o C no meio. Então, esses três pontos, eles determinam três segmentos. Tem o segmento AC, o segmento CB e o segmento AB. Então, tem três segmentos. Pelo axioma de medição 1, para cada segmento desse eu tenho um número. Então, eu tenho uma medida de AC, eu tenho uma medida de CB, eu tenho uma medida de AB. O que o axioma 3 está dizendo é que se você somar a medida de AC, você somar a medida de AC com a medida de CB, o número que você obtém é a medida de AB.
E a simbologia é com essa barra em cima. Então, para a gente, o AB significa o objeto geométrico, que é o segmento. E o AB com a barra em cima significa a medida do segmento. São duas coisas distintas. Um é um objeto geométrico, o outro é um objeto algébrico. Pronto, me façam perguntas. Dúvidas? Tranquilo? Então, professor, confundir essas duas nomenclaturas aí do AB significa que, dependendo do contexto, pode estar errado. Ó, a gente vai convencionar, a gente vai combinar entre nós. Isso é uma questão de combinar, né? Que isso pode ser diferente, inclusive tem livros que adotam isso de maneira diferente. Mas essa é uma questão de estabelecer uma notação, né? Estabelecer uma notação. Então, a gente vai estabelecer nessa disciplina, e porque o livro que a gente adota, ele estabelece isso aqui. Vou parar isso aqui. Está no outro canto. Ixi, apaguei demais. A gente vai estabelecer que o, o AB, o ACAB, assim, sem a barra, isso é um símbolo de uma coisa. Então, isso aqui vai simbolizar o segmento. É um objeto geométrico, é um conjunto formado por pontos. Então, quando você vê isso aqui escrito dessa maneira, você tem que pensar que isso aqui está representando esse segmento. É como se fosse o nome. A pessoa não tem o seu nome, então quando você vê, escuta o seu nome, você associa o seu nome a alguma coisa. Sei lá, mesa, cadeira, tal, a gente... Isso é estabelecido, assim, combinado. Pode ser diferente? Pode. E quando a gente colocar a barra em cima, a gente não está se referindo ao segmento, a gente está se referindo à medida. Então, isso é um número que tem uma associação com esse segmento no sentido que ele é a medida ou a distância entre os pontos. Mas que ele trata de coisas distintas. Certo? Seria a diferença, por exemplo, entre a pessoa e o CPF da pessoa, por exemplo. Certo? Você tem a pessoa e você tem um número associado a ela. Então, você tem o segmento e você tem um número associado a ele. A forma de denotar isso, a forma de escrever isso matematicamente é assim. A gente vai estabelecer desse sentido aqui. Ok? Então, assim, se eu ver uma coisa escrita desse jeito aqui, ó, AB mais CB, uma coisa desse tipo assim, né? BC, não, tanto faz. Então, para mim, isso aqui não está fazendo sentido. Porque eu não consigo somar dois conjuntos. São pontos, então eu não consigo somar. Eu consigo fazer uma união. Certo? Logicamente que você vai fazer uma prova, sei lá, você escreveu dessa maneira. Eu não vou dizer que está totalmente errado, né? Provavelmente eu vou te chamar a atenção, dizer que preste atenção para essa questão, certo? É comum, né? Não é uma coisa assim grave de um erro, mas é interessante
principalmente para o professor de matemática, vocês vão ser professores de matemática, é interessante você saber a distinção entre o que é uma coisa geométrica e o que é uma coisa algébrica, certo? Por exemplo, a gente usa muito, por exemplo, às vezes uma linguagem fica meio que comum, por exemplo, a gente fala de ponto. Aí você bota um pau ordenado assim, bota XY. Né? Aí você diz o ponto. Bom, a rigor isso não é um ponto, isso é um pau ordenado de números, que está associado a um ponto no plano cartesiano. Beleza. Na mesma forma, você tem o quê? Muitas vezes você tem a reta e você tem a equação da reta, né? Ó. São duas coisas distintas. Você tem a reta, que é o objeto geométrico, você assim, mas às vezes essas coisas estão tão entrelaçadas que às vezes você fica querendo trocar uma pela outra. Tem erros que, assim, tem às vezes expressões que são perdoáveis na hora de você falar, de você escrever, tudo bem, beleza. Mas você tem que ter claro na sua mente que mesmo que você fale por uma, também por uma expressão de linguagem, assim, que às vezes é forte, a gente está tão acostumado a falar que acaba, assim, escapando, né? Mas você tem que, se alguém um dia lhe questionar, você sabe, não. Eu sou um modo onde você disse, não, isso é um modo de falar, certo? Mas o certo é assim, assim, assim. Então, eu sei o que é um objeto geométrico e eu sei o que é um número associado a ele. Eu sei fazer, na minha cabeça, eu sei fazer a distinção bem direitinho entre isso. Posso até uma vez por outra falar numa frase uma coisa que, de certo modo, vamos dizer, um senso comum, mas se alguém me chamar a atenção, eu sei essa diferença. Ok? Entendi. Então é só isso mesmo. Certo? Se em algum momento eu posso, vamos dizer, usar a expressão pegar no pé de vocês, né? E às vezes os alunos pegam no meu pé também. Aconteceu muitas vezes, não é isso, né? Porque às vezes eu troco também. Segmento, medida de segmento, tal, né? Aí, professor, não é assim, não. Beleza, tá certo. Mas é bom você estar atento nesse sentido, certo? Você, como futuro professor de matemática, é interessante que essas coisas fiquem claras na cabeça da gente. Ok? Vamos já terminar. Não vou esticar muito hoje, não. Ok? Beleza. Então, vamos só, acho que eu vou fazer só essa proposição e a gente. Eu acho que ela não é longa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não dá para ver direito. Vamos para frente. Só é mais ou menos. Mas vamos lá. Acho que dá certo fazer. Ei, eu já fui embora, viu? Eu não conheço. Porque eu tenho canalita. Ok. Bom, então vamos lá. Então, a proposição 2.1 diz o seguinte: em uma semirreta, SAB, então é a semirreta que começa em A e passa por B, você considera um segmento. Você pega um segmento AC. Com a medida de AC menor que a medida de AB. Então, o que eu quero provar é
que nessas condições, o C está entre A e B. Você faz o desenho, você fica assim até pensando, para que tem que provar isso, né? Parece assim, uma coisa que não necessita. Então, você tem uma semi-reta, né? E começa em A, passa por B. Beleza, no conjunto pra gente. Então, nessa semi-reta, você pega um segmento AC. Onde é que está o C? Não sei. Essa é a grande questão. O que se diz é que a medida de AC é menor que a medida de AB. Então, o nosso senso comum vai dizer que o C está aqui, né? Se essa distância aqui é menor do que essa, então a conclusão lógica é que o C está entre A e B. Só que isso aqui é só um desenho. É só um desenho. E se meu desenho estiver errado, né? Se eu desenho a semi-reta assim, né? Beleza, tal. E se a semi-reta não, o desenho dela não foi esse? Foi um outro desenho. Aí complica o negócio, né? Então, aquela história que eu estou dizendo. O nosso fundamento sempre vai ser os axiomas. Tudo que a gente for provar, tudo que a gente for estabelecer como resultado matemático, ele tem que ter por base os axiomas. Certo? Então, eu tenho que provar tudo a partir dos axiomas. E das proposições anteriores, lógico que já foram, aqueles que já foi provado usando os axiomas, eu também posso estabelecer. Mas os desenhos, eles não podem ser considerados como fundamentos para a prova. Eles podem ilustrar a demonstração, ilustrar aquilo que você está falando, tal, mas a prova mesmo, as demonstrações, elas vão ter que ser baseadas nos axiomas. Certo? Então, eu tenho uma proposição. A proposição, a estrutura dela é o se, que a gente considera como hipótese. Então, se acontecer isso, é a nossa hipótese. Então, aí vai ser, a gente vai chamar de tese. Se acontecer isso, obrigatoriamente acontece isso. É aquela questão da implicação da lógica, né? Certo? Então, eu tenho que ver o que é que eu tenho como hipótese e tenho que ver o que é que eu quero provar a partir disso. Certo? Então, a minha hipótese é isso aqui tudinho. O que é que eu tenho na minha hipótese? Eu tenho uma semi-reta, eu tenho um segmento na semi-reta, e eu tenho que a medida desse segmento é menor do que a medida de AB. Pronto, eu vou estabelecer isso como verdade, vou a partir disso aí, usando o que eu já conheço, que são os axiomas e os resultados já provados, provar que o ponto C está entre A e B. Então, vou ter que concluir isso a partir da minha hipótese e a partir dos resultados que eu já tenho, que são os axiomas e alguma proposição que eu já tenho. Então, vamos lá. Sabemos pelo axioma de ordem 2 que só pode ocorrer uma das seguintes alternativas. Eu tenho 3 pontos, né? Porque eu já tenho os 2 pontos A e B que determinam a semi-reta e eu coloquei mais um ponto C aqui, que é do segmento AC. Então, eu tenho 3 pontos. Então, o axioma 2, axioma de ordem 2,
vai me dizer que só tem um ponto no meio. Então, o A está entre B e C. O B está entre A e C. O C está entre A e B. Então, ele diz que só acontece uma dessas três alternativas. Então, dessas alternativas aqui, só tem uma verdadeira e as outras são falsas. Certo? Resta saber qual é a verdadeira. Eu quero provar que essa é verdadeira e que essas duas são falsas. Certo? Então, o axioma 2 vai dizer que uma dessas três acontece. Então, como é que vai ser a nossa prova? A gente vai provar que essa é falsa, essa não pode acontecer, essa não pode acontecer. Aí, como o axioma diz que tem uma das três que tem que acontecer, nós somos obrigados a admitir que essa é verdadeira. Então, a gente vai provar que o C está entre B e C. Então, o raciocínio dessa prova é provar que está errado e provar que está errado. É falso, falso. E aí, a gente tem que admitir que o C está entre A e B, porque o axioma diz que uma das três acontece. Pergunta? Como é que nós vamos fazer isso? A lógica aqui, né? Tudo vem da lógica. Então, a gente vai provar assim. A gente supõe que isso aqui é verdade. E aí a gente vai ver que se isso aqui for verdade, você vai ter uma contradição. Então, qualquer coisa que leve a uma contradição tem que ser descartada. Então, não é verdade. Se não é verdade, o princípio do terceiro excluído é falso. Mesma coisa aqui. Você supõe que o 2 é verdade. Quer que você chega numa contradição. Bom, se isso aqui está levando a contradição, é porque isso aqui é falso. Então, os dois são falsos. E aí você é obrigado a admitir que a terceira acontece, que é exatamente o que você quer. Ok? Vamos lá. Então, vamos mostrar que não pode ocorrer nem a primeira nem a segunda possibilidade. Então, como é que eu... Primeiro, A é a origem da semirreta. Certo? A é a origem. Onde a semirreta começa. Então, eu não posso ter o C do lado de cá. Porque a definição de semirreta é quem? A definição de semirreta é o segmento AB e constituído pelos pontos C de tal forma que o B que está no meio aqui. Então, já posso jamais ter o A no meio aqui, pela definição de semirreta. Certo? Porque se você tiver isso aqui, o C não está na semirreta. E o C estar na semirreta é uma das hipóteses da proposição. Então, você chega numa contradição. Certo? Vou voltar aqui. Tá falando aqui, ó. Se, pra cá. Você supõe que isso aqui é verdade, né? Ou seja, você supõe que o A está aqui no meio. Então, se você supõe isso, você chega à conclusão que o C não pertence a SAB. Ora, mas está dito na hipótese que o segmento está em SAB. Em particular o C, porque o C está no segmento.
Então, você tem uma contradição. Isso aqui é falso, porque isso aqui contradiz a hipótese. Então, contradição, você tem que descartar isso aqui. Então, isso aqui não pode acontecer. Ok? Aí vai para a segunda. Suponha que isso aqui seja verdade. Seja que o B está no meio. Pelo axioma de medição 3, você tem que a medida de AB mais a medida de BC é igual a medida de AC. Beleza. Ora, então eu tenho que essa soma aqui é igual a AC. Logicamente, eu estou somando, né? X mais Y igual a Z. Como isso aqui são coisas positivas, cada uma dessas parcelas é menor do que o Z, né? Uma parte é menor do que o todo, certo? Porque o Z é Y mais X. Então, logicamente, o Y é menor do que Z. Então, eu tenho que... Aqui eu tenho que o AB é menor do que AC. Certo? Então, a medida de AB é menor do que a medida de AC. Mas isso é uma contradição. Por quê? Porque, por hipótese, eu tenho que a medida de AC é menor do que AB. Está lá escrito na proposição. AD, está aqui, ó. AC é menor do que AB. Então, outra contradição. Então, o item 1, se verdadeiro, contradiz o fato do AC estar na semi-reta. E o 2 contradiz o fato do AC ser menor do que AB. Então, tanto 1 quanto 2, com 2 há contradições. Então, eu tenho que descartar tanto o 1 não serve, o 2 não serve. Quem está certo, então, é o 3. Ok? E é isso. Aí já é o teorema, eu não vou fazer hoje. Isso é justamente o conhecimento de condicional, né, professor? Que se um antecedente é verdadeiro, o consequente também tem que ser, porque se for falso, anula, né, a condicional. Sim, tem a ver, tudo a ver com essa questão lá do condicional. Se você chega e tem a ver com a questão naquele do princípio do terceiro excluído, né? Ou também, assim, se leva uma contradição, você tem que jogar fora, porque qualquer afirmação que leva uma contradição, ela é falsa. Nenhuma afirmação verdadeira leva a contradição. Então, se eu afirmo uma coisa, e essa minha afirmação, essa minha proposição leva a uma contradição, então essa minha proposição ela é falsa. Eu não posso ter uma proposição verdadeira conduzindo a uma contradição. Perguntas? Tá pronto, vou parar por aqui, que esse teorema é um pouquinho longo. Então eu vou